para mais uma live, um bate-papo aqui na jornada do ator iniciante, no Verdade em Cena. E hoje eu tenho um convidado muito especial, um ator e diretor argentino que eu adoro o trabalho dele, o Seba. Vamos esperar ele entrar para a gente bater um papo. Ilka Maria, boa noite. Vamos tentar aqui mais uma vez, não sei o porquê, se pode ser um problema de Brasil-Argentina. Eu não estou conseguindo ter a solicitação para chamar o Seba. Vamos ver se dessa vez a gente consegue, por algum motivo. Fernanda, boa noite. Hoje, seguindo aqui os nossos encontros, as nossas lives, eu vou receber um diretor, um ator argentino que eu admiro muito, um artista que eu admiro muito o trabalho dele. Ele acabou de chegar. Acho que deu, hein, Seba? Aê, aceitar! Vamos lá, agora. Acho que é porque vai ter semifinal Brasil-Argentina, eles já estão querendo boicotar. Deixa eu esperar o Seba entrar aqui, chamar ele para conversa. Espera aí que você está entrando. Aí tá. Ei, meu amigo, agora sim. Agora sim, né? Tô um pouco um pouco calmo. Vou desativar aqui os comentários para ficar no seu rosto. Seguinte, gente, a gente vai bater um papo aqui hoje, então quem entrar, manda comentários se quiser fazer alguma pergunta aqui na caixinha que eu pergunto, coloco para o Seba. Meu amigo, primeiro, antes de passar a palavra, eu queria muito te agradecer de você topar bater esse papo, falar principalmente sobre o audiovisual, entender um pouco também como é que funciona o audiovisual na Argentina, que eu gosto muito. Queria te agradecer por você topar esse bate-papo. Para mim, você sabe, é sempre um prazer falar com você fluente. Você sabe que quando a gente estava batendo papo aqui antes de começar, você falou assim, não fala muito rápido. Aí eu falei, meu Deus do céu, vai ficar ele falando lá, eu falando aqui, e a gente tipo falando fluente, entendendo isso. Mas, Seba, deixa eu te perguntar e começar aqui o seguinte, a ideia dessa nossa live, desse bate-papo, é sempre tentar mostrar para atores que estão começando um pouco desse processo nosso do ator que muitas vezes está no mercado de trabalho, que vive a angústia de não conseguir um trabalho, de ter dificuldade de montar um projeto, e muitas vezes quem está começando olha sempre com romantismo para a carreira, achando que tudo é muito lindo. E eu acho legal bater esse papo com você, porque você não só tem o olhar do ator, mas você é um cara que dirige, que escreve, que produz, que tem o seu projeto aí na Argentina funcionando, onde você passeia por todas essas áreas. Então eu acho importante entender o seu olhar como um todo. Eu queria começar te perguntando meio que por aí, como que foi o seu início de... Você foi ator primeiro, diretor, o seu ator sentiu a necessidade de dirigir. Como é que foi esse processo do seu início? Bom, eu comecei como ator. Aos 14 anos comecei a estudar teatro, como todos aqui. Esse era o único caminho, o caminho mais conhecido. Nessa época, estou falando do ano 88, né? Eu tenho 48 anos. Então, eu comecei por aí. Comecei a trabalhar em televisão como ator muito cedo, no ano 92. No ano 93 fiz uma primeira novela, aqui são conhecidas como novelas adolescentes ou juvenis. Sim, isso foi no ano 93, e já no ano 96 tive a minha primeira depressão, porque eu comecei a entender que as coisas que eu queria fazer não existiam no país. A gente ia no cinema assistir, eu lembro, assistir Seven, com Brad Pitt, né? E acabou o filme, eu estava com um amigo e eu fiquei muito deprimido. E meu amigo falou, chega, é só um filme, não, nada acontece. Eu falei, você não entende. O que eu quero fazer é uma coisa assim. Sim, e aqui não vou ter oportunidade. Então, no ano 98, tomei a decisão de ir para os Estados Unidos. Acabei lavando louça em Miami, no ano 99, 2000. E nem passava pela minha cabeça fazer as coisas eu, entendeu? Sim. Mas aí eu me di conta, você falava de romanticismo. Eu lembro uma noite, às 3 da manhã, sem poder dormir, pensando, cara, se eu cheguei até aqui, estou fazendo isso pela profissão, estou um pouco maluco. Então aí tomei uma decisão que nem sabia como ia ser e decidi voltar só para fazer o próprio. E Sim. 2 anos depois, a gente estava fazendo um filme independente, que se você tem problemas para dormir, é muito bom, vou te recomendar.
porque realmente foi uma coisa, entendeu? Mas tinha um ponto interessante esse filme, e que era feito por atores. Sim, Éramos outros 4 atores e outro número 5 que dirigia. E aí, pela primeira vez, porque eu sentia que cada vez atuava pior, entendeu? Que passavam uns anos e eu cada vez atuava pior. E aí eu tinha um diretor que mudou tudo na minha cabeça. Ele me ensinou o que era atuar de verdade e me ensinou também a dirigir e até com o tempo a escrever. sim. Então aí comecei uma aprendizagem um pouco tomando coisas de todos os lados, um pouco aqui chamamos autodidacta, sim, onde eu comecei a escrever, a dirigir, a produzir, pós-produzir. Trabalhei muitos anos como pós-produtor. Isso me deu muitas mais ferramentas como diretor, como ator e como escritor, que as próprias dicas de cada área, entendeu? Quando você Sim. entende a montagem, você dá conta que, cara, quanto eu filmei demais, quanto eu estou fazendo esforço, take a take, e deixando muita energia, quando na real uma construção por capas que acaba na pós-produção. E como um pós-produtor pode destruir a sua carreira. Essa é a E você verdade. falou, e deixa eu aproveitar porque você falou uma coisa importante. Eu sempre falo isso com os meus alunos, assim, que o meu ator é muito melhor hoje vendo o ator e a atriz deles, porque quando eu dou aula, eu aprendo muito vendo o outro fazer, corrigindo fragilidades. E uma das coisas que eu bato muito na tecla assim, com os meus alunos é essa diversificação que você consegue ampliar na sua carreira para você se dar mais oportunidades. Então, por exemplo, quando eu olho para trás e percebo que eu, como ator, eu não fiz um curso de direção, um curso de escrita para talvez, como você, ter um bom roteiro, eu não fiz canto para poder talvez fazer um musical. E hoje você, assim, que faz os seus filmes, que dirige, escreve, antes de eu entrar nesse olhar do diretor, o que você assim fala para o seu ator que só de você ter criado outras habilidades você percebe que foi importante porque você entra em cena com mais qualidade. Se você pudesse pegar nesse ponto para dar de dica para quem está começando, dessa importância de diversificar na carreira, o que você acha que foi mais importante olhando hoje? O mais importante é que você está dentro do processo realmente desde o início. Sim, numa cultura como é latino-americana, essa foi a primeira coisa que a gente mudou. Você não tem ensaios, né? Em comparação com o teatro tem muita proporção, uma alta proporção de ensaios. Então o processo de atuação se dá não somente pela quantia de horas que você passa ensaiando, senão pela quantidade de tempo que você tem para que a psique, o sistema emocional, o sistema intelectual comecem a entender, ter tempo para errar, sim, porque no final das contas, às vezes você fica com decisões de atuação que não é a melhor, senão aquela que não descartou, aquela que não jogou fora, Sim. entendeu? Então você se dá conta que, bom, não tem outra opção, a cena vai se resolver assim, e essa acaba sendo a melhor, entendeu? Então, para mim, a possibilidade de começar na busca de locações como ator é, já me dá a oportunidade de eu ir sentindo a vibe do espaço e como eu vou adentrar aí, entendeu? Sim. Mesmo as leituras, eu tenho um método de trabalho, eu implementei uma forma de dirigir que se acomodava ou se acomoda na forma que eu tenho de atuar, do Sim. jeito que eu gosto, nos meus tempos. Sim, então, por exemplo, o roteiro, para mim, decorar texto, para mim é um mês antes. Eu tomo 3 a 4 meses de preparação própria, mas também ter escrito o roteiro muda muito. Né? Sim. Eu lembro, eu fui como ator, no meio desse processo, eu fui como ator num filme na Colômbia. Então, eu cheguei no set e o diretor falava, bom, como você acha que... Como você falaria isso para o outro? Eu pensei, vou dirigir, né? Até que ele ia me falar como eu deveria resolver. Então,
eu vi o filme, me di conta que estava outra vez estruturado que nem na época da televisão. E pensei, claro, não tive processo. Eu cheguei 3 dias antes de filmar, cheguei e falaram, vamos fazer as provas de figurino, fiz as provas de figurino, e quando o diretor assistiu as provas, ele filmando no set, eu no hotel, ele falou, cara, ele é muito branquinho, né? Eu pensei, cara, eu fiz teste, né? Então começaram a me pintar tudo, tudo. E eu olhava no espelho e pensei, cara, isso vai ser um desastre. Então aí o sonidista, que era argentino, ele falou, cara, você parece o Chris Cornell. E eu não sabia se era bom, eu adorava o Chris Cornell, mas ele era muito, tinha muita cor na cara, entendeu? Mas depois, já com certo conhecimento, eu olhava o monitor e olhava o que o diretor de fotografia estava fazendo. Então, era um cara muito, muito fodão e eu fiquei tranquilo. Mas eu não passo por esses estresses no meu processo. Eu chego no set com uma coisa resolvida, porque quando você tem a coisa resolvida como ator, dá lugar a que aconteça essa outra coisa que a gente fala de arte, né? Que se manifesta outra coisa que vai além de você. E eu mesmo, entendeu? Isso que você está falando é muito importante, é muito legal frisar até para os alunos, aí eu vou te perguntar também desse seu olhar, que eu já vejo que existe um pouco o olhar do diretor, porque eu falo muito com os meus alunos que muitas vezes, e era erros meus nas minhas novelas, quando eu ia fazer, de você achar que o decorar o texto, ou estudar, e chegar preparado, pronto, na sua cabeça, daquela forma enlatada, é a melhor maneira. Então você chega ali e se torna um ator não dirigível, porque você está tão preso na sua ideia que você não se influencia pelaquilo que o diretor está te propondo no set. E aí eu queria te perguntar, assim, olhando para você como diretor hoje, que eu percebo que no seu ator, você, pelo que falou, já corrige um pouco ao entrar na cena, pensando nesse seu olhar de diretor. Mas se você tivesse que falar para os atores que estão vendo a gente aqui como diretor, o que te interessa como diretor que você, quando está vindo num teste e que o ator entrega, que você acha interessante e às vezes o que ele faz que você não acha interessante, que determina para você ser aprovado ou não, por exemplo, no seu filme, quando você está fazendo um cast de um trabalho? Na real é que o grande problema, essa foi outra das causas da minha decisão. Eu tomo testes, quando eu tomo testes, não deixo os atores decorar. Eu envio a cena para eles ler, mas pido, pelo amor de Deus, não decora. Vamos ler. Vamos ler. Entendeu? Porque, senão, para mim, é um trabalho duplo. Como você falava, se ele vem com uma ideia resolvida, trabalha sozinho. E trabalha, talvez, sozinho em outra direção. Sim, um dia a gente estava com uma yuca no México, tomando teste, e o produtor tinha botado uma toca de 10 minutos. Era uma loucura, entendeu? O produtor não entendia a coisa. E chegou um cara que tinha que fazer uma cena, e ele tinha que falar para outro uma coisa como, você tem medo. Então o cara, eu falei, bom, vamos fazer cena. Ele disse cena, sim, bom, vamos fazer cena. Vamos dar uma primeira passada para ver o que você entendeu da coisa. E ele fez... Começou a fazer uma galinha, entendeu? Aí o Yuka ficou apavorada, entendeu? Então eu falei, bem. Eu levei para um canto, entendeu? Porque não é bom ficar de longe falando, não, escuta, por aí não é. Né? Então eu levei ele para um canto e falei, escuta, viu o que você fez? Vamos tentar fazer o oposto? Sim, eu quero que você faça o oposto. Tranquilo, direito para o outro, trabalha com o outro, trabalha com o outro. Essa é uma premissa para mim, o trabalho é com o outro. Cara, você não sabe a atuação desse cara, entendeu? Mas se eu não tivesse tido ferramentas como ator na hora de dirigir, entendendo que ele saiu sozinho, que não teve nem tempo de ler comigo, qualquer outro diretor ou produtor tivesse falado, que desastre, até faria piada. Mas eu vi que ele tinha muito foco na coisa ainda sendo errada. Ele estava com tudo aí. E eu pensei, cara, se eu consigo levar essa energia para outro lado e ele entende, alguma coisa forte vai acontecer.
Isso acontece o tempo todo, porque, como a gente falava hoje, quando você tem duas capas, que eu falo de direção, mas eu mesmo, para o autor é o mesmo. Sim? A primeira capa é você achar o personagem, o conflito, sim? A história, como você vai resolver como autor. A segunda capa é como você vai se integrar no que a gente chama de verossímil, sim? Porque eu posso ter uma forma de resolver um personagem, mas aparece o Tim Burton e eu sei que ele vai dar a textura, o mundo próprio, o verossímil, né? Então, muitas vezes eu tenho individualidades muito boas, mas cada um está como se fosse uma banda, tocando um ritmo diferente. Um está tocando Sim. jazz, o outro está tocando lambada, o outro toca rock. Então, no momento eu tenho que falar, bom, todos lambada, entendeu? Mas primeiro eu tenho que me assegurar que eles consigam tocar bem o instrumento, Sim. entendeu? Então, voltando para o tema dos castings, dos testes, acho que a gente está muito atrás. Eu estudei muito quando comecei como teste o sistema norte-americano, né? Na época era o melhor. Eles nunca decoram texto no primeiro encontro. Só leem. A coisa é ler, entender o texto. E aí você vai embora. Vai embora e tem, sei lá, 3, 4, 5, 5 dias, uma semana, até voltar. E aí a gente passa a cena e faz marcações. E Sim. depois, no terceiro encontro, eu gravo para ver como essa pessoa se relaciona com a câmera, porque aí aparece outra parada. Então, É, sempre aconteceu para mim isso que o é muito ator legal. que pior começava acabava chegando muito mais longe que aquele que vinha com uma boa ideia fechada, mas não abria para outra. É muito legal isso que você está falando, porque, assim, que fique registrado para quem está aqui. Eu sinto que o ator tem um vício muito errado do seu estudo, porque a gente é viciado, quando você começa na carreira, a estudar monólogos. E aí você fica com aquela métrica curta, estudando uma semana, 2, 3 semanas aquele textinho, e você chega ali no set sem se permitir jogar com o novo que acontece ali, e muitas vezes este novo que acontece ali é o que vai ser algo tão potente da sua cena, do seu teste, porque você realmente reagiu, reverberou em você e surgiu uma coisa nova ali, que você deixa de viver essa situação do teste. Igual você falou, o cara chegou lá muito pronto. Se você não tem um diretor muito sensível para perceber uma outra coisinha que ele pode te levar para outros lados, muitas vezes você vai perder. E o que acontece comigo hoje, quando eu vou fazer um filme, é um pouco desse processo. Eu tento dividir isso com os meus alunos. Quando eu tenho um teste importante, eu recebi por e-mail, tipo, meu teste é semana que vem, eu li o teste hoje, eu não pego mais no texto, eu li uma vez, e só no dia do teste, indo, que eu pego, porque quando eu for entrar lá, eu já entendi que se eu fico me preparando muito para entregar lá, o que eu vou entregar está na minha cabeça, eu vou ficar buscando o que é bom ou ruim na minha cabeça. E quando eu chego ali meio que fora da minha área de conforto, eu permito que os meus instintos de sobrevivência do ator joguem a meu favor ali, não entregue algo enlatado. Sou capaz de ouvir e reagir. Então é muito legal te ver falando isso, porque você tem um olhar. Eu já tive a oportunidade de ver séries suas, assim, de um trabalho muito próximo do que eu gosto, dessa coisa verossímil, de entrar ali e entregar com potência. E aí eu queria te perguntar se você consegue, uma vez a gente conversou sobre isso, dizer para quem está começando um pouco desses vícios de interpretação, que no início de carreira a gente realmente acredita que nos ajudam e mais nos atrapalham. Como que você diria assim, para ser esse ator livre, de pegar e se jogar no abismo, sair dessa área de conforto, dentro de uma construção de cena assim? Bom, você tocou dois conceitos quando você falava e resolveu um sem se dar conta. Sim? O primeiro conceito é que o ator luta um pouco contra o físico do rol. Sim? Quando você vai em um casting, infelizmente, 99% dos diretores e produtores estão esperando o personagem ou a personagem adentrar pela porta. Isso é um problema.
é uma escolha. Então, a neutralidade justamente é se manter neutral na hora de adentrar e não pode se manter neutral desde o físico. É uma vibe, sim? E isso que você falava que você faz é muito interessante. Eu vou relaxar. Eu tenho uma ideia de para onde vai a coisa, mas quando chega aí, se está aberto, que alguma coisa aconteça. Depois tocou outro tema interessante. Você falou de monólogos, por exemplo, né? Uhum. Essa foi uma das coisas que eu aprendi e que mudou toda a atuação para mim. E um diretor falou para mim, esse diretor que ensinou para mim, foi: o monólogo são muitas frases finais. Sim? Você esteve falando, eu estou falando agora, desde um minuto aqui. Eu não sei qual é a última fala, poderia ser essa, mas Sim, vou falar outra, porque vem outra ideia na minha cabeça. E entre fala e fala, eu tenho o mais preciado para mim, tem uma torre. E uma dica para qualquer teste: a pausa, o silêncio, entendeu? Aí, para mim, reside a força. Muitas vezes, quando olho algum material no YouTube que me enviam, ou quando eu primeiro passado um teste para algum ator, alguma atriz, às vezes a pessoa não consegue dar certo nas intenções, mas é o olho que escuta e pensa sim, e espera para. Isso para mim aí tenho uma pessoa para trabalhar, entendeu? sim. Então, eu acho, eu sempre falo o mesmo, que uma piada em nome, que é onde mais eu aprendi a atuar foi fazendo boxe, porque você está muito conectado de não receber, né, um soco aí. Então você trabalha muito atento, fica muito ligado e também entende no momento que se você quer bater no outro, tem que adentrar também e receber. Então esse processo que a gente conhece como adaptação se dá sozinho. E você fica ligado, entendeu? E se dá conta que tem que ter, por exemplo, estado físico. O ator tem que ter estado físico, mas não por uma questão estética, entendeu? Não é uma questão de fazer academia. É uma questão que o sistema emocional está diretamente ligado com a energia. Então, até o conforto dentro de um set tem a ver com isso. Brad Pitt não tem um motorhome porque só tem um nome, senão porque eles sabem que se ele não descansa, não vai dar o que tem que dar. Isso também não está entendido da forma correta, entendeu? É Sim. como, cara, bom, o ator precisa conforto, e olha aí o gaffer, ou o diretor de fotografia que está carregando equipamento, tá, bom, eles não têm o trabalho intelectual ou emocional que a gente tem. Um ator sem energia sobreatua, porque tenta conseguir energia desde lugares físicos. Uhum. Quando o ator, por isso, são tantas coisas num set que vão acompanhando o trabalho dos atores e das atrizes, são tão mínimas. A citação é uma. Se eu cito você às 6 da manhã e você grava às 4 da tarde, não posso pedir nada para você. Pode acontecer um dia, sim, pode acontecer. Mas eu tenho que cuidar. Então, o Sim. clima, entendeu? Mas não sei se respondi a E pergunta. você respondeu, mas você falou uma coisa para mim que me interessa muito como ator, e eu vou até aproveitar para quem está assistindo ficar registrado. O Seba, ele tem um olhar muito sensível de diretor, né? E você falou uma coisa que, por mais que chegue ali, às vezes, um ator que talvez está outra decorado, ou isso, aquilo, quando ele te oferece um silêncio verdadeiro, preenchido, um olhar que escuta, ele automaticamente se destaca. E aí eu queria só dar uma dica para quem está aqui, porque essa é a maior fragilidade que eu percebo de atores que estão começando, dos meus alunos. E aí, só para dar uma dica para vocês, eu criei um exercício para ajudar exatamente isso que o Seba falou, porque era uma das coisas que eu percebi no meu início de carreira. Então é só um exercício que eu quero deixar com vocês aqui que estão vendo, para vocês praticarem depois. Eu quero que vocês façam exatamente isso que o Seba falou. Pegue um monólogo. Aperte o play do seu celular, grave este monólogo, da sua melhor versão, grave.
Você vai olhar, assim que você terminar de gravar, o tempo que você fez a cena. Vamos imaginar que deu 2 minutos. Você vai regravar essa cena em 4 minutos. Você vai perceber que o fato de você ter que dobrar o tempo vai te forçar a dilatar as pausas e você vai ter que começar a descobrir silêncios mais preenchidos para entregar a cena com mais potência. Por que eu estou deixando esse exercício para quem está vendo aqui? Porque é um exercício que eu faço com os meus alunos e vocês estão vendo da boca de um diretor que muitas vezes o silêncio preenchido no set é tão importante ou mais potente que um texto bem falado. Faz sentido isso para você, Sebo? Muito. Sabe que eu acho que o pior inimigo do ator é a suscetibilidade. Sim? Um ator suscetível, cara, vai achar que eu estou criticando ele. Sim? Não vai tomar coisa. Mas por que falo isso? Porque eu faço uma coisa que tomei de outro cara, que é, quando dois atores estão atuando, sim, tem uma fala, uma pergunta, e o outro responde. E eu pergunto, você acreditou quando ele perguntou? Sim, sim. Ah, de verdade. Você acreditou? Não. E por que responde? Pergunta de novo. Como? O que você falou? Às vezes nem entende, entendeu? Nem escutam. Mas por uma distância do set, entendeu? E estão olhando de fora, tentando ler a boca, né? O que para isso não vai dar certo. Claro que às vezes o dispositivo técnico demanda que você esteja, se eu tenho um plano, onde eu tenho que olhar para a câmera e falar como se fosse você, bom, tenho uma lente, sim? Mas ainda assim eu posso conseguir conectar com uma coisa interna. O silêncio dá espaço para se conectar. Se agora, se você e eu ao mesmo tempo ficássemos em silêncio, quem está assistindo a live vai tentar achar se parou, se ficou parada, se perdeu o som. O silêncio chama a atenção. Dentro de uma cena, se eu vejo que o outro ator, eu preciso do outro. Se eu vejo que o outro ator está pulando e não está me escutando, eu não dou a fala. Entendeu? Eu tenho uma história muito interessante do Marlon Brando que eu adoro, né? Para mim era como o Maradona para a gente no futebol aqui, entendeu? Ele simplesmente fazia coisa. E ele tinha cenas com um ator que era o oposto, era muito... Ele trabalhava sozinho, o outro ator. Então, em cada take, ele respondia coisas diferentes, né? Então, o ator, o outro, ficava puto e falava, escuta, você vai alguma vez me falar 2 vezes a mesma coisa? E Brando falou, pra que, cara? Se eu falei o que falei, você já sabe o que vai responder e como vai responder. Então não faz sentido. Eu achei isso incrível, entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho um roteiro, eu tenho uma ideia de direção, e eu vou numa direção, sim, com essas 2 ferramentas. Mas quando aparecem os atores, eles têm a capacidade de me mostrar uma coisa que eu nem pensei, nem como roteirista, nem como diretor. E uma coisa que eu brigo muito no set, sim? Eu brigo muito com todo mundo. Sim? Então, uma coisa é justamente a falta de silêncio e concentração. Parece que, já que a gente está aqui com câmeras, locação, catering, tudo, bom, vamos tomar um tempinho para filmar alguma coisa, quando na real, quando eu chego na ilha de edição, a única coisa que fica não é o sanduíche, não é a luz, não é simplesmente o que ficou entre ação e corte. Então, esse espaço tem que ser sagrado, entendeu? A equipe tem que entender que o que finalmente vai ficar é o que foi atuado. E para que isso seja bem atuado, tem que ter condições. E quando o ator não tem as condições, o que tem que fazer é tentar se armar as próprias. Se você tem uma equipe que faz muito barulho, vai longe. Todos pensam, não, mas vão pensar que eu sou soberbo. Bom, o problema deles. Porque, na real, que você vai defender o seu trabalho com o que fique na tela. É como se, sei lá, uma pessoa que assista essa live amanhã, gravada. Ninguém vai saber se a
gente teve dificuldade para se conectar ou não, ou se é internet, Sim. entendeu? Eu não posso ficar no cinema falando para cada pessoa que entra, escuta, sabe o que aconteceu? Choveu esse dia, então... Sim. E aí isso reflete, é importante se dizer que é uma das coisas que o ator precisa entender, que não só é esse lugar barulhento, se você implementa esse barulho, mostra o quanto descompromissado você é com a sua profissão. E a gente que trabalha com cinema, você já deve ter vivido isso em set, eu vivi, não vou citar nomes, a pior coisa que eu vejo de um ator além disso, no cinema, para quem está aí vendo, muitas vezes eu estou aqui, estou eu e o Seba conversando, eu vou gravar primeiro o lado do Seba, depois a equipe vai inverter todo o eixo de câmera e vai fazer o meu lado. Então, quando a câmera está pegando o Seba, eu faço atrás da cena aqui meio que de qualquer jeito. E aí, quando a câmera vira para mim, eu vou e coloco toda a intensidade. Isso é a pior coisa. Você que está começando a carreira, nunca faça isso. Você tem que entender que mesmo a cena estando aqui do outro lado, você atrás, você está jogando com o seu parceiro precisa do seu olho. Então, além dessa equipe barulhenta, quando você pega um ator assim descompromissado, isso é uma das coisas que atrapalham muito. Então, já aprendam isso, gente, no seu início de carreira. Você pisar no set, o set é sagrado. A partir daquele momento que você entrar ali, tudo é trabalho. Ninguém está ali querendo saber o que você fez no seu churrasco de domingo com a sua família. Né? Isso é uma das coisas que eu percebo muito que atrapalha o processo. Bom, no momento de fazer edição, isso é muito difícil, porque você se dá conta que talvez um ator tenha um ritmo produto de como recebeu as falas. Então, eu também entendo, porque eu estive aí, que às vezes você leva, sei lá, 10 horas de filmagem e tem ainda mais duas e uma cena difícil, porque não tem jeito. Então, talvez você sabe que vai segundo, sim? Você vai ser o contraplano. Então, sim, começam pelo outro. Então, já não tem energia. Se eu gasto a minha energia aí, se tem um dia onde, sei lá, estou doente, estou gripado. Eu pido aí uma coisa, simplesmente respeitar o tempo. Por isso o ensaio é tão necessário. Porque já o ator tem a coisa incorporada. Então, se pelo menos quem está fora do campo para fazer o contraplano respeita os tempos, já é suficiente. Assim como às vezes, quando eu estou dentro da cena, dirigindo, e eu vejo que a pessoa está cansada, eu intensifico a minha atuação para o outro reagir diferente. Mas isso também é o que dá quando você começa a fazer coisa própria, entendeu? Sim. Quando você sabe que começa a trabalhar uma coisa de, cara, eu acho que preciso mais uma variante, porque talvez apareceu uma coisa que não está contemplando na minha passada, então quando vou fazer a sua, vou pedir, tá, a gente já fez 3, dá certo. Vou te pedir fazer mais uma totalmente em outra intensidade, 2 pontos para cima. E acaba ficando com isso. Mas uma coisa que eu vi é que geralmente o primeiro take e o segundo são os melhores. Mas, cara, se a gente tivesse combinado, Seba, desculpa te cortar, não daria certo. Fica registrado aqui. Eu falo com os meus alunos o seguinte, a forma que eu dou aula para eles é, a gente estuda muito e pratica pouco. Porque você precisa entender como ator que você tem que ser capaz de dar a sua melhor versão de primeira ou de segunda. Por quê? No mercado de trabalho, atores, vocês nunca terão a oportunidade de fazer 3, 4, 5, 6 vezes. E no processo de ensaio em casa, os alunos, os atores iniciantes, acham que vão ficar ensaiando a cena 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Não. Vocês precisam começar a descobrir recursos em você para fazer isso que o Seba falou. Vocês têm que ter a consciência de ser capaz de entregar a sua melhor qualidade de primeira, ou no máximo de segunda. E você só vai descobrir isso praticando, de outra forma. Mas aí o presente dá um presente, que seria o seguinte. Quando você tem medo, fica ligado. Se eu vou atravessar uma rua com muito trânsito, fico ligado. Porque tenho medo, o carro bater em mim e acabou a história. Então, o ator, às vezes, esse medo faz ele ficar ligado. Entendeu? Sim.
E até a insegurança de não saber se vai lembrar do texto, leva ele realmente conectar com a justificação de cada fala. E tem outro tempo. Quando o primeiro take deu certo, sim, para o ator que deu certo é que ele conseguiu fazer do início até o final. Sim? Então aí fala, boa, boa, boa. Fazemos mais uma de cobertura. E aí ele faz, vamos. E aí acontecem duas coisas. Já não fica ligado e tenta imitar o primeiro take. Exatamente. Se não deu certo o primeiro, ele fica ainda mais ligado porque tem mais medo. Sim. Então, o que eu estou falando é que naturalmente você vai sentir medo. É. E essa Não busca pode pela cena, eu acho que você fala desse medo, é uma insegurança que te gera um estado de prontidão dentro do set, que automaticamente você entrega uma qualidade maior, porque é como se você estivesse correndo atrás da cena, a cena está aqui com você. E quando você acha que valeu e relaxa, exatamente, você acaba entregando um resultado mais frágil, porque você está buscando aquilo que você acha que faltou, que quer. Então essa incerteza, esse estado de prontidão, dá uma potência muito maior. Show de bola. Meu amigo, seguinte, eu quero te dizer que a gente está caminhando aqui para terminar o nosso papo, e se deixar eu ficaria falando de cinema com você aqui a noite inteira. Mas eu queria só te pedir para a gente fechar, se você pudesse voltar, olhar um pouquinho para trás, ou deixar de dica para atores que estão aí começando, querendo ser ator, o que você daria de dica para eles nessa profissão? Você que está aí trabalhando muito com cinema, na Argentina, fazendo seus projetos, o que você daria de dica para quem quer começar hoje? Não escuta ninguém, respeita seus tempos, suas decisões, tenta achar o próprio método de trabalho e tenta coexistir com o diretor, com isso, mas na real que não existe uma fórmula, a gente ainda está procurando, pesquisando o tempo inteiro, entendeu? Então, eu escuto muitas coisas, que os mercados, que agora, que a coisa, que isso, que as redes, que a mídia, isso é uma consequência. Para mim é uma consequência. E, obviamente, quando as coisas não dão certo, a cabeça fala, não, será que você deveria fazer TikTok? Eu falo sempre o seguinte, se você tem vontade e desfruta fazendo vídeos para YouTube, faz. Mas se você não tem vontade, realmente não faz. E fala, mas como vai acontecer a coisa? E eu não sei como acontece a coisa, é como um namoro, entendeu? Você pode ir numa festa e se preparar tudo e blá, 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 e nada acontece. Vai 20 festas. Mas anda pela rua e conhece uma pessoa e aconteceu. Bom, eu mesmo. E eu aprendi uma coisa, não chega nenhuma personagem que não seja para você, para te mostrar alguma coisa própria. Entendeu? Então, eu sempre falo que ainda nos piores momentos, a única coisa que você tem é escuta realmente você. Esse é o início e o final da coisa para mim. Meu velho, só tenho que te agradecer por ter topado, me dado aí um ponto de vista seu dessa nossa profissão, que cada vez ela é inquietante. E isso que você falou, para quem está aí vendo, eu sempre deixo essa dica. Se você tem esse sonho, você realmente tem que correr atrás, porque o seu sonho tem que ser de acordo com o tamanho das suas ações. Se você não correr atrás e se movimentar, talvez as portas não vão se abrir. Uma última coisa, você falou no início do romanticismo, né? É uma profissão para românticos. É uma profissão para românticos. Se você não tem esse romanticismo, não vai durar, não vai aguentar, entendeu? O outro dia eu assisti um filme chamado Steve Jobs, né? Sobre a vida do criador da Apple, feito pelo Michael Fassbender, o diretor de Transporting. E no momento chega numa conclusão que ele tem distorção da realidade. Sim? Ele distorciona a realidade. As coisas não acontecem do jeito que ele percebe. E ele se dá conta e fica mal, e depois se dá conta que se ele não tivesse isso, não poderia criar as coisas que cria. Uma pessoa dentro da realidade está muito limitada para a criação. Então, quando você escute
cara, não sei se vai por aí. Aí você vai saber que está no caminho correto. Sim. Seba, meu amigo, muito obrigado por ter tocado, viu? Estou muito feliz, de verdade, só tenho que agradecer. Não, pelo contrário, amigo, pelo contrário. E bom, a gente já vai se encontrar para falar a noite inteira dessas coisas. Se deixar, mas se tivesse um vinho aqui, a gente abre o vinho e fica falando de cinema a noite inteira. Gente, é isso. Todo mundo que assistiu a live aqui, muito obrigado. Ela vai ficar salva aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube. E, meu querido, um beijo. Espero te rever logo para a gente pôr o papo em dia. Beijo. Beijão. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.